Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui a pedido de algumas pessoas que têm me perguntado o que eu tenho aprendido nesse período que eu tenho servido, trabalhando, na plataforma internacional. E aí eu resolvi passar um pouco dos códigos que eu tenho aprendido, compartilhar com vocês que estão me assistindo. Então, para quem está aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Para quem também assiste gravado, isso também contribui, então de alguma forma eu também te dou umas boas-vindas, independente se você está vendo gravado, se você está vendo online. E para você também que está compartilhando, gratidão por compartilhar essa mensagem para quem vocês acreditam que precisam ouvir. Oi Gui, é um prazer ter você aqui, que saudades, um beijo para você, para sua esposa, para o teu filho, que Deus abençoe a família de vocês, espero vê-los em breve, não sei se vocês estão nos Estados Unidos, vocês já estão no Brasil, faz um tempinho que a gente não fala, mas de qualquer forma, a gente está aí perto do Natal, é um período que a gente gosta de reunir com a família, então eu espero que em breve vocês estejam com a família de vocês próximos, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Enfim, qual que é o grande X, quais são os principais aprendizados, quais são os principais códigos que eu tenho vivido, nesses últimos meses? Nós nos mudamos para cá para estar nessa ambiência, nessa frequência maravilhosa, que hoje eu tenho prazer de dizer para vocês que eu convivo diariamente com pessoas incríveis, não só aqueles que a maioria conhece, como o Pablo Marçal, como a Elis Freitas, que é sócia dele, que eu trabalho diretamente com ela, como o Nésio Monteiro, como o Thiago Rocha, as esposas deles, que são minhas mentoras, a Jéssica Monteiro e a Raquel, mas também várias outras pessoas incríveis, que estão nessa ambiência, nessa frequência, buscando a mesma coisa que eu busco. E o que leva a nós todos a estarmos reunidos nesse lugar? Nós estamos todos vivendo em função de um propósito maior. Nós estamos hoje buscando cada vez mais entender, alinhar a nossa realidade, a nossa conexão, a nossa intimidade com o Pai maior. Esse é o primeiro ponto. Todos nós ali, que estamos ali, a gente busca constantemente essa conexão maior com o nosso Pai, essa intimidade, esse relacionamento profundo de verdade. Para quem pôde assistir hoje de manhã as primícias, foi maravilhoso, foi muito forte, muito intenso e tem sido cada vez mais. Mas além disso, a gente também busca entender cada vez mais, estar alinhados e vivenciando o nosso propósito. Primeiro é a questão da nossa identidade de filhos e filhas, do nosso Pai maior. Então a gente, como filhos, como herdeiros, a gente pode todas as coisas. É claro que existe aquela famosa passagem que nos esclarece que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ter discernimento, porque nós temos livre-arbítrio, de escolher aquilo que vai ser bom e está alinhado com os meus princípios ou não. Então aí já vale o nosso discernimento próprio. E quanto mais a gente cresce nessa vivência, nessa busca, nessa conexão, mais a gente percebe que a gente tem esse filtro de estar fazendo melhores escolhas. Não significa que somos perfeitos, não significa que não vamos errar, mas significa que a gente, quando está com essa conexão mais alinhada, a gente vai ter um discernimento, a gente vai ter uma sabedoria diferente. E isso vai nos permitir fazer melhores escolhas, porque é mais dele do que nós. Então, ele não é uma vontade só exclusiva da Amanda. Ele não vai ser ali só aquela escolha por uma decisão momentânea, mas vai ser uma escolha mais guiada e mais voltada pela sabedoria. Essa é a diferença. E o que eu tenho vivido ali que eu posso dizer para vocês que é diferente e é muito prazeroso? Quando você se conecta com pessoas que têm essa mesma busca,
é completamente diferente. Porque muitas vezes a gente fica focado nos grandes experts, aqueles que são super conhecidos, né, como o próprio Pablo Marçal, a própria Elis Freitas, Inés Monteiro e por aí vai, né, vários outros. Só que a gente esquece, às vezes, que a sabedoria, ela vem para todos. E a gente, quando a gente está nessa ambiência, a gente tem também outras pessoas incríveis e maravilhosas. E a gente aprende com as vivências e as conexões que a vida nos traz. Porque cada vez mais o Pai, nosso papai, ele tem não só aliado pessoas, aproximado pessoas, mas ele tem unido propósitos. E é tão lindo quando a gente percebe. Acho que um dos meus grandes ensinamentos, até nesses últimos tempos, eu posso dizer nesse último mês, acredito, é que eu tenho vivido buscando trabalhar, buscando servir, observando que, tendo sempre em mente que antes a gente trabalhava muito por cada um de nós, trabalhava porque a gente precisa ter o sustento para nossa casa, para nossa família. Isso é normal. E não tem nada de errado com isso, né? É normal. Só que não é só isso. Quando você trabalha alinhado com o teu propósito, você percebe que você está contribuindo com vidas, que você está contribuindo para um bem maior, que você faz parte de verdade de um instrumento do papai, que ele te alinha e você é ali um canal que vai servir de, às vezes, dar uma palavra para quem está precisando ouvir. E tem tantas histórias, tem tantas vivências tão incríveis. E quando a gente abre a nossa boca e quando a gente de verdade, a gente se propõe a nos conectar coração com coração, e não só pela necessidade, não só porque a gente tem um segundo interesse, né, voltado só para o ganho, mas não, quando a gente está de fato, genuinamente interessado em conversar com o outro e ouvir, e deixar com que o outro exponha a sua vivência e aprender com a experiência dessa pessoa. É algo que eu tenho vivido. E eu vou dizer para vocês, é um prazer tão grande que me dá alegria, que me dá felicidade. E aí, a gente tem aquela vivência de que muitas vezes foram muito estudado por várias pessoas, o livro Segredo, que eu gosto muito da física quântica também, que traz justamente isso, que o retorno, o resultado, ele é algo que virá naturalmente. Então, quando eu trabalho com esse alinhamento, buscando de verdade servir, buscando de verdade ser útil genuinamente, com o coração voltado para me conectar com o coração das outras pessoas que eu tenho diariamente o prazer de me conectar, de ter algum tipo de relacionamento, aí sim vem uma alegria muito maior do que simplesmente a gente vê no dia a dia, a gente sente no dia a dia. Ela é algo diferente. E aí isso preenche a gente, preenche a nossa alma de uma forma tão incrível que o resultado ele acaba sendo uma consequência e depois ele começa devagar e depois ele vai virando como se fosse, sabe, uma avalanche. Sabe quando ali a montanha tá toda cheia de neve e aí de repente começa a rolar uma bolinha pequenininha e aquilo vem rolando e vai aumentando e vira uma avalanche? É isso. O nosso resultado ele começa pequenininho e ele vai aumentando exponencialmente. Quanto mais você trabalha com essa preocupação, esse foco, a sua atenção voltada para de verdade conectar o teu coração com o alto e entender que tudo que você faz, que todas as pessoas que você conecta, com tudo que você fala, com tudo que você vive, é por ele e é para ele, não só para nós aqui que estamos aqui. Tem um propósito muito maior. E a gente é só um instrumento, um canal para servir. Esse é o nosso propósito aqui. E que a gente sim deve e precisa se conectar cada vez mais uns com os outros, com as pessoas que somos. E aí vivenciar
Isso, essa conexão, estar de fato ali, quando a gente está de verdade conversando com a pessoa, estar presente pro aqui e agora, ouvir com o coração aberto, dizer, nossa, deixa eu me conectar de fato com essa pessoa. Se permita fazer isso, independente de onde você esteja, do seu trabalho, qual seja a sua, qual profissão você esteja no momento. Mas independente do que você está fazendo, experimente, se permita fazer essa pequena mudança, esse código pequeno aí, pequenininho, mas que faz toda a diferença. E vai vivendo um dia de cada vez mais, com essa intenção. Observa. Esteja aberto para isso, para muito mais ouvir do que falar. Se abra, se permita, de fato, de verdade, se conectar de coração para coração com essa pessoa que você está se relacionando naquele exato momento. E perceba a graça divina atuando na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sentir uma alegria que ela não é daqui. É uma alegria maior, mais genuína. Você vai ter mais prazer cada vez mais em fazer seu trabalho, em se conectar com as pessoas, em estar ali. E você vai buscar cada vez mais, isso vai crescendo dentro de você. E o resultado, certeza que o resultado vai chegar. Mas, o próprio Hélio Couto, que é um senhorzinho que eu adoro, se você quer estudar física quântica, eu recomendo você seguir os ensinamentos do professor Hélio Couto. E ele diz, não adianta você pedir, por exemplo, o seu carro e você ficar indo lá na garagem para ver se o carro chegou. Não adianta. Você precisa fazer um dia de cada vez, com intenção de coração, plantar a sementinha todo dia. E deixa que a colheita vem, mas não fica procurando pela colheita. Deixa eu ver se meu fruto se a minha árvore já cresceu, se ela já está dando fruto, ou se o fruto já amadureceu para eu ir lá colher. Não faça isso, que você estraga toda a mágica do processo. E na física quântica, o professor Hélio Couto explica que se você for lá pedir o seu carro, nossa, eu projetei, eu imaginei o carro dos meus sonhos, então eu estou fazendo o download do futuro, download lá do Kairos para cá. Estou acelerando, trazendo, puxando do futuro para o presente. E se você, ao fazer isso, você vai lá todo dia dar uma espiadinha na garagem para ver se seu carro chegou, você mata o processo. Porque na física quântica fala que se o observador, ele bota a visão lá, se ele olha, se ele observa, se ele focou, se ele for lá dar uma olhadinha, né, o átomo que está aqui vibrando, ele para. E aí ele para todo o processo de cocriação. E aí você fica sem nada. Aí você vai falar, não funciona. E não é que não funciona, é que você não fez o que deveria ser feito. Você precisa plantar boas ações, boas atitudes, com o coração em paz, de verdade, genuinamente. Não é aqui, é aqui. Faça tudo o que você está fazendo, tudo que você tem para fazer, mas sempre com a melhor intenção do mundo, como se você estivesse fazendo para você mesmo ou para a pessoa que você mais ama. Esse é o segredo. E aí você vai fazendo todo dia. Quando você olhar, você começa a colher. Esse resultado começa a rolar uma bolinha pequenininha que vai descendo, vai pegando força e vai vindo. De repente vem uma avalanche. É isso que a gente tem vivido. E é tão incrível. Tem apenas 4 meses. E eu hoje estava conversando com algumas amigas, alguns colegas do trabalho. E eu falei, nossa, é tanta mudança, são tantas bênçãos que eu tenho vivido em mim, que eu observo na nossa família, que é o nosso bem mais precioso, na nossa vida, na vida do meu esposo, na vida das nossas filhas, na nossa vida em família. São tantas bênçãos que teve uma pessoa que falou assim, nossa, o resultado começou já pequenininho. Eu falei, você não tá entendendo. De pequenininho não tem nada. São tantas mudanças que eu consigo perceber em tão curto espaço de tempo. E a sensação que eu tenho que é tão intenso que parece que a gente tá aqui, ó, há muito mais tempo.
Mas não, é pouco tempo, 4 meses é pouquíssimo tempo. Mas para nós, né, para mim que sente, que vê e olha o antes e o depois e vê tantas mudanças, eu consigo perceber que é gigante. E só o que a gente já viveu até aqui já compensou, valeu toda a pena de realizar toda a mudança, tudo aquilo que a gente se propôs a fazer sem ter nenhum planejamento. Não foi um negócio super assim, uau, planejei por meses, por anos, fiz tudo organizadinho, cronometrado. Não foi assim. Foi tudo muito de repente. A nossa mudança pra cá foi assim, uau, piscou e aconteceu. E de verdade, é por isso que ela é de Deus. Então, quando você se propõe a viver esse processo dessa maneira, você vai ver as bênçãos na sua vida, com certeza. E eu posso dizer para vocês que nós temos mudado a cada dia. E são muitas coisas que já aconteceram. E não é nem a sombra do que há de vir. Outra coisa que eu tenho aprendido muito aqui é que a gente deve fazer o que eu estou fazendo agora com vocês. Abrir a boca, falar, me conectar, me posicionar. Porque as pessoas precisam. A gente aprende dessa maneira, através das experiências uns com os outros. E tudo que a gente vive, tudo, absolutamente tudo, de bom e de ruim entre aspas, né? As nossas dores, tudo que a gente vive é para isso. É para que a gente tenha que passar por esse processo, para a gente se conectar e auxiliar outras pessoas que também estão passando por esse processo ou que precisam passar ou que irão passar daqui a pouco. É para isso. Oi, Marlene! Que prazer ter você aqui, amiga. Nós precisamos fazer a nossa live. Você quer participar? Você tá podendo? Como que você tá aí? Me fala, qualquer coisa, você manda uma mensagem aqui, eu te ponho aqui ao vivo. A Marlene é uma das queridas que eu tenho o prazer de trabalhar junto, uma amiga incrível, tem uma história fantástica. Ela está aqui e a família está no Rio de Janeiro. Então, gente, não é um processo fácil, mas nós todos passamos pelos processos. Se a gente enfrenta e se a gente não desiste, então... Olha, a Marlene tá fazendo 5K. Uhul! Isso aí, às 22 da noite, a Marlene tá lá firme e forte. Parabéns, amiga. Que honra. Nossa, você muito me representa. Parabéns mesmo. Então, ela tá vivendo isso. Imagina o sacrifício, o esforço de deixar a família no Rio, né, o marido e a filha, para estar aqui presente nessa vivência, nessa frequência, nessa ambiência. Não é algo fácil. Mas todos nós temos o nosso processo. E qual é o grande X da questão? Quando a gente começa a vivenciar esse processo, ele começa naturalmente a doer. Porque não existe um processo que a gente vai ter que passar pela transformação para a gente subir de nível e a gente não tenha qualquer tipo de dor ou sacrifício. Não existe. Em níveis diferentes, obviamente, mas a gente tem que passar pelo processo e a gente tem que se permitir passar pelo processo. A gente tem que encarar, vivenciar tudo isso. E na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente não quer. A gente não para. Aliás, a gente para, a gente não enfrenta. E aí, o que a gente poderia ter de melhorias, de benefícios, de ganhos, de transformação, não acontece. Infelizmente. Então, se você não estiver disposto a viver o processo, a mudança não vai acontecer. A melhora na sua vida não vai acontecer. E aí, gente, eu convido vocês a refletir nesse período do ano que a gente está vivendo. A gente está próximo das festas de final de ano. Natal, Ano Novo, muita festa, muita confraternização. E tem uma passagem da Bíblia, que é Mateus 23 e 24, se não me engano. Acho que é Mateus 5, 23 e 24, alguma coisa assim. Que fala que se a gente estiver lá, né, nos pés do altar, para fazer a nossa oferta a Deus, que era o que eles faziam na época, e a gente tem algum problema com o nosso irmão, e aí pode ser um irmão de sangue, pode ser um conhecido, um amigo, pode ser quem for. Mas se você se lembrar que ele tem algo contra você, e aí eu vou acrescentar, se você também tem algo contra ele, tanto faz, porque muitas vezes ela é recíproca, né?
que você deixe, e aí a Bíblia fala que você deixe a sua oferta nos pés do altar e vai lá, né, se reconectar primeiro, se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã. Depois você volta para cuidar da tua oferenda. Então, se você não fizer isso, a sua oferta de nada vale. Então, olha a importância e o poder que a gente tem uns com os outros nessa conexão. É impressionante o tanto que é importante a gente ter essa questão da conexão e a gente não, às vezes, não dá valor para isso. Que bom que você entrou. Ai, obrigada, Marlene. Que bom que você tá aí. E que bom que você tá fazendo 5K. Então, gente, se a gente não se atentar para isso, a gente vai vivendo a nossa vida no automático, a gente não se preocupa com a qualidade das nossas relações. E aí, não adianta você falar que você tá em uma festa, você tá em algum lugar, sendo que você tem um problema com alguém. Às vezes um familiar, às vezes alguém querido. Quantos pais não falam com os filhos? Quantos irmãos não têm briga? Que às vezes ficam anos sem se falar. E às vezes a pessoa morre sem você ter tido a chance de se reconciliar com essa pessoa. Quantas e quantas pessoas não têm essa dor, não têm esse trauma, esse bloqueio? Porque não conseguiram fazer as pazes enquanto o familiar ainda estava em vida. E elas carregam, elas arrastam essa dor e essa culpa e ficam se martirizando por anos, às vezes até o fim da vida. Então eu quero convidar você hoje para aproveitar esse momento de festa, onde os nossos corações estão mais, como que eu posso dizer? Estão um pouco mais abertos para você buscar essa pessoa. Se você tem algo com alguém, alguma questão que você sabe que ou ele tem contra você, ou você tem contra ele, ou ambos, ou contra ela, procure essa pessoa. Aproveita essa época que a gente está vivendo agora e vai lá. O orgulho não te leva a nada. Se a gente não esclarecer aquilo que a gente tem que esclarecer, se a gente não resolver, se a gente não se harmonizar, o que vale a gente ter vivido nessa terra? Imagina você, o dia que você encontrar com ele lá em cima e ele vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque você não fez uma coisa básica, que é se reconciliar com a pessoa que você gosta, ou que você conhece, ou muitas vezes que você ama mesmo. E que sim, você tá na dor, mas o seu orgulho não deixa você ir lá falar com ela. Eu falar com essa pessoa, se quisesse vir falar comigo. O que vai te levar? Em que lugar? Para que lugar que esse orgulho vai te levar? O que você ganha com isso? No fundo, o orgulho só nos traz dor. Porque a gente deixa de ter a oportunidade de se reconciliar com alguém, com as pessoas que a gente ama, de livrar desse peso. Porque isso é um peso na sua vida. Quando você tá brigado com alguém, quando você sabe que tem alguma coisa que não desceu, que tá entalado aqui, e aí a gente fala: não tá não. Mas deixa eu te falar, para de fazer de conta que tá tudo bem, sendo que não está. Para de fingir pra você mesmo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Essa dor que você carrega, ela é sua, ela tá aí. Você pode não querer olhar, você pode não querer ver, e fazer de conta que tá tudo bem, sendo que não está. E isso vai te causar não só dor, porque você não sabe, vamos dizer assim, você não fica pensando nisso, mas o seu subconsciente é que sabe, o seu corpo sabe, a sua alma sabe. Se você não fizer nada, você pode ter certeza que primeiro você começa a sentir algumas coisas leves, depois a coisa vai piorando. Isso pode te causar doenças terríveis, porque o nosso corpo, ele fala e ele arruma alguma maneira de compensar tudo que você não faz, que você deveria fazer. Tudo que você se nega a fazer, que deveria ser feito, o seu corpo vai compensar. E se não for você, o seu corpo, alguém do seu sistema familiar, quiçá um filho, uma filha, pode pagar o preço pela sua teimosia e seu orgulho. Você já parou para pensar nisso?
Imagina, por conta do seu orgulho, por você não fazer o que você deveria fazer, você pode estar causando uma dor muito grande em alguém que você mais ama. Pelo simples fato de você simplesmente não querer resolver o que precisa ser resolvido. E, gente, como uma pessoa que ama estudar sobre as constelações e todos os efeitos que a gente tem na nossa família, se vocês tiverem noção do quanto nós compensamos coisas do nosso sistema familiar e o quanto que a gente ainda pode liberar, a gente pode escolher liberá-los, quando a gente escolhe ir lá e resolver o problema e quebrar o orgulho e dar a cara para bater e resolver essa questão toda aí, a gente pode estar livrando não só a gente, como toda a nossa geração futura de um monte de BO, um monte de dor e sofrimento que vai ficar repetindo por gerações e gerações. Mas o seu orgulho não deixa. Eu vou lá falar? Não vou não. Se quiser que vem falar comigo. O que você ganha em ser assim? Gente, tá aqui uma pessoa. Pensa numa pessoa que era orgulhosa. Sim, muito, extremamente. Eu lembro que quando a gente era criança, eu e minha irmã, a gente era muito assim, né? Era só nós duas. E lógico que irmão, né, dá treta o tempo inteiro. Quem tem irmão sabe, quem tem filho também sabe. É muito comum. E aí eu lembro que eu ficava emburrada com ela, né? E aí, de repente, a minha irmã, ela sempre foi esse coração mais aquebrantado do que o meu. O meu já era mais, né, endurecido. E eu lembro que a gente brigava e ela vinha toda sem vergonha, de repente, falar comigo, toda alegrinha, toda faceira. E eu lá, não sei do que você tá falando. Eu falar com você? Não te conheço. Às vezes eu nem respondia. Aí, de repente, ela falava, nossa, a gente tá brigada, né? Porque eu tava lá com aquela cara de burro, com a tromba toda descida. E aí ela falava, a gente tá brigada, né? E aí ela ia, nossa, é mesmo, esqueci. E fazia aquelas caras e bocas, de repente tava as duas caindo na risada. Normalmente, a maioria das vezes, ela era que era mais sem vergonha do que eu. Eu não sei se ela fazia porque ela esquecia ou se ela tava, na verdade, fazendo de conta que ela tinha esquecido para fazer as pazes mais rápido. Mas também tinha algumas coisas, né? Ela era beneficiada, porque eu era a irmã mais nova, então eu fazia todas as vontades da princesa, né? Eu levava café da manhã na cama quase todo dia, quase todo final de semana, na verdade, né? Era sempre assim, ela, traz café da manhã na cama pra mim, e eu ia lá, toda besta, né? O irmão mais novo adora agradar, porque o irmão mais velho é um astro, né? Então ela era beneficiada por isso. Mas assim, eu também era. Porque se deixasse por minha conta, a gente ia ficar semanas brigadas. Olha o tamanho do orgulho da pessoa. Que bobagem! O que eu ganhava com isso? Então, eu quero convidar você a deixar esse orgulho besta de lado e ir lá reconciliar com a pessoa que você tá brigado, com que você tem algum problema. Seja quem for. Quebra esse orgulho, porque isso não te leva a nada. Aproveita essa época que a gente tá. É muito mais fácil fazer as pazes, porque naturalmente as pessoas estão com o coração um pouquinho mais mole pelas festas de final de ano. Então aproveita a chance que você tem, enquanto essa pessoa tá aqui. Claro que não impede que se ela morrer e você tem alguém que você ama ou que morreu e que você não teve a capacidade, aliás, a possibilidade de fazer as pazes antes, você ainda pode fechar os olhos e conversar com essa pessoa. Nós somos seres energéticos. A gente nunca deixa de existir. Eu acredito, de verdade, que existe sim possibilidade de você fazer as pazes com quem quer que seja, mas é muito mais fácil quando a gente está vivo. O peso é muito menor. Então vai lá, aproveita. Quebra esse orgulho que não vai te trazer nada de bom. Libera você, libera essa pessoa e libera seus descendentes para poder viver esse perdão, para viver essa segunda fase desse relacionamento que pode ser muito proveitoso ainda. Não leva isso para um fim trágico, tá? Inclusive, se você quiser prosperar, você não prospera se você tiver essas questões. Ou se você prosperar, você não dura. Então, com a prosperidade não dura na sua vida. Então, eu convido você a quebrantar esse coração endurecido, a largar de bobagem, porque o orgulho não vai te levar a lugar nenhum.
O grande problema nosso, nós todos, seres humanos, e eu me incluo, é que somos muito orgulhosos. O dia que a gente entender isso e fizer todo o esforço que a gente precisa fazer de verdade para a gente quebrar esse orgulho, a Terra vai ser um lugar diferente. Nós vamos viver um outro nível de conexão com pessoas. E nessa Terra, ninguém vive sozinho. Se a gente não entender isso por bem, a gente vai entender por mal. E eu espero que você entenda por bem. Eu espero que a dor que você está sentindo hoje, por estar aí brigado com alguém, por ainda estar carregando esse peso, ela seja eliminada a partir do momento que você decidir fazer algo para mudar essa realidade. E só depende de você. Dá o primeiro passo. Vai lá. Deixa de orgulho besta. Uma coisa que eu tenho aprendido também, que é um dos códigos que eu mais aprendo convivendo com essas pessoas, é que a nossa vulnerabilidade nos conecta num nível além do normal. Se você se permitir ser vulnerável, você não só se torna uma pessoa melhor, como você vai, de verdade, conseguir se conectar de coração para coração. É só assim. E todos nós temos questões. A gente precisa aprender a ser vulnerável. A gente precisa se permitir ser mais vulneráveis. Eu me lembro que uma das vezes que eu e meu esposo mais conseguimos conversar de uma maneira mais sincera, mais harmoniosa, menos traumática, porque a gente tem a mania de chegar para conversar armado, né? Armado, cheio de faca no dente, sei lá eu o que mais, e acusando, né? Apontando o dedo, você. E na verdade, a gente precisa aprender a ser vulnerável, a dizer, olha, eu me senti assim. Quando aconteceu tal situação, pra mim, meu sentimento foi esse. Passou isso pela minha cabeça. Eu me senti assim. E quando a gente é vulnerável, quando você se abre nesse nível de sinceridade, o outro também. Você puxa o outro para esse lugar. Então, quando a gente se abre e você se expõe de uma forma vulnerável, que é o que a maioria tem medo e é o que o nosso ego tenta impedir que a gente faça, mas quando a gente fizer o oposto, que é realmente a gente fala, não, eu vou aqui conversar de uma maneira aberta, sincera, e eu vou sim expor para você como que eu me senti, o que passou pela minha cabeça, de uma forma sincera, sem acusação, traz para você. Olha, eu me senti assim, eu pensei isso. Ah, mas fui eu que fiz. Não tô falando que foi você, eu tô te contando como que eu me senti. Eu tô te contando o que eu pensei, como que foi pra mim. Quando aconteceu isso, pra mim foi assim, eu senti isso, eu pensei isso, passou isso pela minha cabeça. A impressão que eu tive foi essa. Eu não tô dizendo que foi isso que você fez. Eu tô te dizendo como que eu interpretei, como que tá o meu sentimento aqui dentro. Quando você me falou isso, ou quando a gente viveu isso, ou quando aconteceu isso. E aí você automaticamente puxa o outro para também ser vulnerável e para também se abrir de uma forma muito bonita com você. Você traz essa pessoa para esse lugar. É automático. Não tem como você conversar com uma pessoa de uma forma sincera, expondo como você pensa, como você se sente, e ela não fazer o mesmo. Com certeza, se você fizer isso, automaticamente você vai estar, entre aspas, forçando a pessoa a fazer o mesmo. Porque a gente tem um dos nossos gatilhos mentais do subconsciente chamado reciprocidade. O que você faz com o outro, você força com que ele faça para você também. Então eu convido você a ir lá, fazer as pazes com quem você tem que fazer. Mas faça isso de uma forma genuína. E sim, deixa o ego de lado e se abra, se exponha, não tenha medo de falar o que você sente, o que você pensa, sem acusações. Na hora que você fizer isso, você vai ver, você vai viver a mágica
de perceber como o outro também se abre, como que ele se sente, como que ele pensa. E eu garanto a você que muito do que se passa dentro dessa pessoa, você não faz ideia. Assim como ele também não faz ideia, ele ou ela não faz ideia de como era para você. E é por isso que existiu atrito. É por isso que houve confusão. Quando a gente consegue conversar dessa maneira sincera, clara, que eu falo que a gente guarda as armas e realmente a gente se abre e se expõe, a mágica acontece. Porque aí a gente deixa o amor de verdade entrar e agir. Isso é assim que você vai se harmonizar com a pessoa que você precisa. E antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, essa é a primeira e a mais importante tarefa que você tem para fazer. Se reconciliar com aquela pessoa que você tem alguma questão ainda pendente. Ou que ela tenha com você. Não importa. Se essa pessoa tem algo contra você, você também precisa fazer alguma coisa para resolver isso. Então, esse é o meu convite para você. Faça isso e depois me conta aqui. Me manda um direct. Eu vou ter o maior prazer em saber se realmente você colocou isso em prática e como foi para você. Eu quero que você me mande. E eu vou estar totalmente aberta pra gente conversar. Quem sabe a gente não abre uma live, não bate um papo pra você contar pra mim como que foi. Tá bom? Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, manda pra essa pessoa. Às vezes não é com você, mas é alguém que você ama, que você sabe que tá ali numa rixa com alguém, com um perrengue com alguém, com um problema com alguém. Manda pra essa pessoa. Quem sabe é assim. Essa pessoa não vai ter atitude de fazer algo a respeito e resolver essa questão. E faça isso quanto antes, porque se a gente for encontrar com um cara lá de cima e ele vai olhar pra você e falar, você não fez o que eu falei que era pra fazer. Tá lá em Mateus 5. Acho que é Mateus 5, 23, 24, ou Mateus 23, 24, algo assim. Mas tá lá. Larga a sua oferta e vai reconciliar com seu irmão primeiro. Então, se você morrer antes disso, você perdeu uma ótima oportunidade. E aí corre o risco dele falar assim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Não é legal isso. Pensa, você viveu uma vida inteira e ouvir isso do nosso pai quando você chegar lá. Ai, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho pavor. Eu sonho com um dia de ser recebida por ele dizendo, olha, filha minha, serva boa e fiel. Essa é a minha maior preocupação. Então a gente precisa viver pensando nisso. Boa noite. Minha chefe, ela gosta de falar algo que machuca. Então, conversa com ela, mas conversa assim, guarda as armas, igualzinho eu falei. Tenta mostrar para essa pessoa que a maneira ou aquela situação, a maneira com que ela fala, como que reverbera em você. Mas seja sincera, sem acusações. Nosso grande problema é que quando a gente vai falar, a gente quer acusar o outro, a gente quer... dentro de um dos padrões da inteligência emocional, fala que a gente tem alguns padrões, né? O vitimista e tem o vingador. A gente entra muito fácil nesse papel do vingador, porque se eu tô sentindo dor, eu quero causar dor nessa pessoa também. Isso é muito natural. Todos nós, seres humanos, a gente tem isso. Então, se a gente usa a inteligência emocional para entender que não devemos estar no papel do vingador, mas sim sermos sinceros, você vai falar com essa pessoa demonstrando para ela, olha, lembra quando aconteceu essa e essa situação? Você falou comigo dessa maneira? Então, para mim, eu me senti assim, 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 passou isso na minha cabeça e eu não gostaria que acontecesse de novo. Porque isso me deixou triste, isso me deixou frustrado, isso me deixou com raiva, isso me deixou assim, assim, assim. Isso não é bom nem pra mim, nem pra você. Vamos resolver isso? Vamos fazer diferente? E aí você propõe a fazer de uma forma diferente. Porque, embora seja relação de chefe e funcionário, patrão e empregado, ou seja do que for, todos nós precisamos uns dos outros.
Se você for embora e vier outra pessoa e essa pessoa continuar desse jeito, muito provavelmente ninguém vai aguentar, não vai parar ninguém ali e ela também não vai ter nenhum benefício com isso. Então, o mais importante é que todo mundo vive em harmonia. É bom para todos. Você trabalha mais feliz, você vai dar muito mais resultado. E é claro que é muito melhor para essa pessoa, assim como é muito melhor para você também. A vida fica mais leve. Então, faça isso, mas vai devagar. Guarda as armas e fala de você. E você propõe a mudança. E aí você vai ver a mágica acontecendo. Tá bom? Então, conta pra mim. Faça esse trabalho, essa tarefa de casa. Marca quem você vê, que você acredita que precisa receber essa mensagem. Me conta depois como que foi, né? Se você quiser, a gente faz uma live sobre isso. Vai ser um prazerzaço pra mim. Eu tô super feliz que vocês estão aqui, que vocês estão assistindo, tá? Um beijo pra cada um. Compartilhem, curtam, comentem. Vai ser muito prazeroso pra mim ler o que você tem aí para comentar, para compartilhar comigo também, tá bom? Um beijo grande, um ótimo descanso, um ótimo começo de semana. E essa semana vai ser corrida, tá? Vai ser super corrida, porque a gente tá perto da véspera de Natal, mas com certeza a gente vai conseguir fazer mais lives. Provavelmente na quarta-feira eu devo fazer uma live para falar um pouco do meu livro com uma colega que também é coautora comigo. E a gente está decidindo certinho o horário, que ainda estamos ajustando algumas coisas, mas vai ser na quarta-feira, tá? Ela tá com a mãe hospitalizada, então a gente está definindo tudo isso para a gente poder conversar com vocês e divulgar o nosso livro, as nossas questões, né? A nossa história, um pedacinho, a gente vai dar um spoiler do que tá no livro e, claro, trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo grande, um ótimo descanso e até a próxima. Tchau, tchau!